Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E hoje eu mudei um pouquinho de cenário, né? Estou aqui do lado das minhas lindas plantas que estão decorando esse quarto. Bom, quando eu fiz lá o vídeo das 10 coisas das quais eu não gosto, vocês me pediram para gravar as 10 que eu gosto. É mais fácil eu gostar de mais coisa do que não gostar, né? Então seriam mais de 10, mas aí eu coloquei 10 aqui para eu falar um pouquinho, porque eu gosto, né? E para vocês me conhecerem mais um pouquinho. Então, começamos pela 10ª. Conversar. Eu adoro conversar. Eu já fui muito mais conversadeira, digamos assim. Hoje eu converso menos. Converso mais quando eu tô aqui gravando para vocês. E converso com os meus filhos, com meu marido, é claro, mas hoje eu já sou uma pessoa mais quieta do que eu já fui no passado. No passado eu era uma tagarela, hoje já sou um pouco menos. Mas eu adoro conversar, principalmente ouvir as pessoas, né? Dialogar. Quando o assunto é bacana, é envolvente, é agregador, eu amo. Fico por horas conversando com uma pessoa, aqui com vocês, né? Com uma visita, com o meu marido, com os meus filhos. Então eu gosto bastante de conversar. Em nono lugar, dormir. Não parece, mas eu adoro dormir. Só que eu não sou aquela pessoa dorminhoca que perde muito tempo dormindo. Eu gosto de dormir à noite, o horário certo, 8 horas de sono bem dormido, para no outro dia eu me sentir bem, tá? Renovada. Mas eu não sou do tipo que gosta de dormir de dia, muito pelo contrário. Se eu dormir de dia, eu não acordo legal. Eu acordo com mal-estar, às vezes até de mau humor. Então eu gosto de dormir, mas dormir à noite. Eu já fui de sair, né, quando era mais nova. Eu ia pra balada de vez em quando, mas confesso que uma noite perdida de sono pra mim era um sacrifício. Aí depois, quando eu vim morar aqui pro litoral, eu tive que trabalhar à noite. Então eu trabalhava uma noite sim, a outra não. E a noite que eu tinha que trabalhar era difícil. Eu fiquei nessa área, nesse horário, por quase 5 anos, mas porque realmente precisava. O salário compensava, a carga horária era bacana e era a forma que tinha de eu poder ficar junto com as meninas durante o dia enquanto a minha irmã trabalhava. Se eu tivesse que trabalhar novamente à noite, não aceitaria de jeito nenhum, porque nada paga o sono que precisamos ter. Uma qualidade de sono, noites bem dormidas, é saúde para o nosso corpo e para nossa mente. Então, eu gosto de dormir, mas à noite. 8º lugar, ler. Eu adoro ler, adoro. Ultimamente eu não leio porque eu gosto de me concentrar, sentar para ler um livro e me concentrar e me envolver na história, porque senão não adianta você só ler, não entender e não mergulhar na história. Por que que eu não leio agora? Por causa dos meus filhos. Até para eu ver alguma coisa na TV, eu levanto umas 10 vezes do sofá. Então a leitura não combina nessa etapa da minha vida que eu estou agora. À noite, por que que eu não leio antes de dormir? Pelo simples fato de que eu vou dormir com os nossos filhos. A gente faz uma oração e aí sim eles dormem. Caso contrário, eles não dormem, a não ser que eles adormeçam no sofá. Mas normalmente nós vamos para a cama todos juntos. E aí eu não tenho tempo de ler à noite. No que as coisas, o André cresça mais, a rotina mude, aí sim eu quero voltar a ler, que é uma das minhas paixões. Em 7º lugar, logo na frente de ler, é aprender. Aprender, ter conhecimento. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho paixão, assim. Eu amo aprender coisas novas, amo ter conhecimento sobre as coisas, sobre os assuntos. Então, isso eu preciso disso. É uma coisa que eu preciso estar em constante aprendizado para me sentir viva, para me sentir de bem comigo mesma. Eu não consigo estagnar, eu não consigo parar e não aprender coisas novas, seja sobre algo que eu queira fazer ou então
algo sobre história. Antigamente eu não gostava de história, mas agora eu adoro. Eu acho que com o passar dos anos, né, você vai amadurecendo e vai mudando a tua forma de pensar e os assuntos que realmente agregam para a vida, né, agregam para o nosso conhecimento. Eu sou uma pessoa muito racional, então quando eu preciso saber sobre um assunto, falar sobre algum assunto, eu pesquiso bastante, eu analiso para depois eu falar sobre aquele assunto. Então, por isso que você sempre me vê falando sobre as minhas vivências, são experiências que eu já tive, coisas pelas quais eu já passei. Nunca vou falar sobre coisas que eu não conheço, de coisas que eu não sei. Normalmente, tudo que vocês ouvem eu falar é sobre o que eu já vivi, o que eu tenho conhecimento, o que foi bom para mim, o que não foi, o que eu acho que deve ser certo, o que é errado. Então, eu sou assim. Em sexto lugar, limpeza e organização. Isso é fundamental para eu me sentir bem num lugar, me sentir em paz comigo mesma. Tem que ser limpo, tem que ser organizado, tem que ser cada coisa no seu lugar, porque em relação à limpeza e organização, gera as energias, e eu sou uma pessoa muito ligada a energias, então eu sou muito sensitiva, eu preciso que as coisas estejam em ordem, limpa, que a casa seja uma casa com um cheiro neutro. Eu sou muito sensível a cheiros, então eu não posso com perfumes fortes, cheiros de produtos muito fortes, por isso que eu quase não uso produto de limpeza, esses desinfetante e coisa, porque realmente eu sou muito sensível a isso e acaba me fazendo mal. Então eu não uso. A única coisa que eu uso é água sanitária. Mas como é um produto que eu não uso todo dia, e normalmente quando eu uso é em área bem ventilada, então não tem problema. Esses difusor de cheirinho dentro de casa eu não costumo usar porque não é todas as essências que me fazem bem. Cheiro de cigarro é um dos meus piores problemas. Cheiro de mofo, cheiro de coisa velha, isso acaba que me irrita as minhas narinas e me fazem mal, chega até a sangrar. Então eu sou muito sensível a cheiros, a aromas, a perfumes fortes, a qualquer coisa. Então por isso que eu sou bem básica em relação a limpar a nossa casa. A minha mãe sempre dizia que não é o produto que limpa, e sim a forma que você limpa. Não adianta eu colocar um produto extremamente cheiroso no chão se eu passar um mop sujo ou um pano sujo e não limpar de novo. Então a limpeza é sempre feita com água e detergente aqui em casa e fica super limpo. Não sou adepta a mop, não sou adepta a nada dessas frescuras modernas. Para mim não funciona. Eu gosto do velho e bom antigo pano de chão e rodo. Limpam super bem, o pano você lava várias vezes que precisar, depois coloca na máquina para dar uma boa lavada e tá tudo certo. Pano não quebra, demora um tempão para rasgar, até porque os meus panos eu gosto sempre de usar toalhas de banho velhas, ou então eu compro específicas para fazer de pano de chão. Para mim são ótimas e é assim que eu mantenho a nossa casa limpa. Sem falar, né, que nessa parte de organização, a gente tem que sempre manter as nossas coisas organizadas, limpas, cada coisa no seu lugar, tirar as coisas velhas, as coisas quebradas, descartar, doar, procurar sempre fazer aquela limpeza e organização boa dentro dos armários, ver o que tá bom, o que não tá, o que você usa, o que você não usa. Eu tinha bastante coisa, mas tudo eu usava, não diariamente, mas sempre que eu precisava estava à mão. Na minha nova casa, eu vou reduzir um pouco mais, e vocês vão ver como é que eu vou fazer essa redução. É começar pelos eletrodomésticos, comprar eletrodomésticos que sejam multifunções. Assim, ocupam menos espaço e eu gasto menos dinheiro, né? Então vamos para o quinto item. Que é, meu bem? Tá. O quinto item, a quinta coisa que tá nessa minha lista. Pessoas agregadoras. Eu adoro pessoas agregadoras.
pessoas que conversem sobre assuntos que agregam, pessoas de bem com a vida, que gostam da vida que levam, que pessoas assim de autoestima alta, que não reclamam das coisas, que não vivem se queixando que estão sempre doentes, que são otimistas, que pensam na vida sempre pelo lado positivo. Por quê? Porque isso atrai boas energias, porque isso faz bem para nós e para as pessoas que nos rodeiam. A maioria das doenças começam na nossa cabeça. Então, pessoas que agregam são essenciais. Então, pessoas de bem com a vida fazem um bem enorme para todos os que rodeiam e para as coisas em si. É fantástico. As pessoas de bem com a vida, tudo que tem ao redor delas flui, evolui, vão bem, florescem. Vocês podem ver pelas plantas. Pessoas que têm um bom coração, que são positivas, que têm mente aberta, que pensam no futuro, sempre olhando o lado bom das coisas. As plantas são bonitas ao redor, a casa é cheia de luz, cheia de paz, os animais sempre estão por perto. Por quê? Porque as plantas, o ambiente em si, os animais são sensitivos e eles gostam de energias boas. Eu acho que a maioria vai me entender quando eu falo dessas pessoas agregadoras. Vocês mesmos já devem ter percebido que é gostoso quando você conhece ou que você convive com uma pessoa de bem com a vida. Já aquela pessoa que só fala de coisas ruins, só reclama, só desdenha as coisas dos outros, você sempre procura manter distância. É normal de nós humanos. Nós somos seres que também não querem ter energias ruins por perto. Por quê? Porque isso nos afeta emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, eu gosto de pessoas agregadoras, pessoas que me agreguem alguma coisa, que me tragam um conhecimento, que aumente a minha positividade, que estejam na mesma direção que eu. Pessoas que querem andar no mesmo caminho que eu, com essa mente positiva, com essa mente que as coisas fluem, que a gente não está aqui nessa terra só de passagem, que nós temos um objetivo e que não é reclamar. As coisas nunca são fáceis para ninguém, nem para mim é fácil. Não está sendo fácil essa fase da nossa vida. O Léo longe de casa, eu aqui com os meninos. É uma mudança muito grande que estamos enfrentando e isso mexe muito com o meu emocional, mexe muito com a minha parte espiritual. Mas são coisas que eu preciso enfrentar porque eu tracei esse objetivo, porque eu quero ir em busca de novas conquistas, de novas vivências, de novos motivos para estar aqui nessa terra, seja de passagem de curto ou a longo prazo. Então, pessoas agregadoras ficam em quinta colocação. Quarta, vamos para a quarta posição. Viajar é algo que eu amo fazer. Não é porque, só para estar viajando, não. Uma viagem em si não é só uma viagem, ela tem que te trazer alguma coisa. Seja um conhecimento, seja uma cultura, seja uma vivência, seja lá o que for. A viagem em si tem que te trazer alguma coisa. E por isso que eu adoro viajar, eu adoro conhecer novos lugares, novas energias, novas pessoas, novas comidas, porque querendo ou não, uma das coisas que mais nos marcam é o alimento, é a comida. Por quê? Porque é o alimento que nos move. Se nós não comer, nós não vivemos. Então, viajar é uma das coisas que eu amo fazer, mas não só por viajar. A viagem sempre tem que trazer alguma coisa agregadora, algum conhecimento. Então, viajar eu acho que faz bem para a alma, para o corpo, para a nossa cabeça. São coisas que você vai lembrar para sempre dos momentos em que viveu e conheceu cada lugar. Em terceiro lugar, comer. Eu amo comer. É uma das coisas assim que eu mais gosto. Por quê? Porque está no nosso instinto. O alimento é o que nos move, é o que nos dá energia, é o que nos faz abrir os olhos todos os dias, é o que nos cura. O alimento,
tem esses dois pontos, né, na balança. Ou ele nos afunda, ou ele nos levanta. Basta a gente saber o que colocamos para dentro. Então, comer é algo que eu amo. E eu como de tudo, mas tudo bem equilibrado. Ontem eu comi doce, hoje eu não vou comer doce. E assim seguimos. O cardápio aqui em casa é bem variado para a gente poder suprir tudo que o nosso corpo precisa. Antes de eu colocar qualquer medicamento para dentro do meu corpo, eu avalio a minha alimentação. O que está faltando? Sempre que nós fazemos exames periódicos para ver como é que está o funcionamento do nosso corpo, eu avalio tudo. E graças a Deus até agora está tudo certo com a minha alimentação, com a alimentação dos meninos, com a alimentação do Léo, que melhorou muito, porque o Léo tinha colesterol alto e triglicerídeos, coisa que ele não tem mais. Mas por quê? Porque a gente mudou a alimentação. Então o nosso corpo responde àquilo que nós colocamos para dentro. Se você tem um equilíbrio, se você come com consciência, se você procura comer o que é mais natural, que faz bem, o que vem direto da horta, o que você precisa descascar, cortar, cozinhar ou então lavar para comer, isso faz bem. E isso eu priorizo muito aqui em casa. Uma alimentação de qualidade. Não precisa ser uma alimentação abundante, assim, fazer aquela mesa cheia de coisas. Não. Você porciona todo dia um cardápio diferente e assim você supre tudo que você precisa diariamente. Aqui em casa nós comemos bastante fruta, verdura, legume, grãos em geral. Pães também nós comemos, mas todos que eu faço, eu quase nunca compro nada pronto. Então, comer fica em terceiro lugar, com certeza. Vamos para o segundo e primeiro, né? Segundo, outra coisa que nos faz muito bem, que nos, assim, é uma sensação única, né? Ouvir música, dançar, essas duas coisas andam junto, então não tem como falar de uma e não falar da outra. Eu amo ouvir música, mas músicas agregadoras também, músicas que alegram o meu coração, músicas que me fazem ter vontade de dançar, músicas que têm uma letra bonita, que realmente vale a pena ouvir, não músicas que te ensinam coisas ruins ou que puxam o seu humor para baixo. Eu gosto de músicas boas, que nos fazem bem no geral. E automaticamente, se uma música é mais dançante, você vai querer dançar. E é o que eu faço muito com os nossos filhos aqui. A gente escuta música diariamente. E agora, ultimamente, somente músicas italianas para praticar o nosso ouvido e a pronúncia, né? Que é muito importante. Então, é algo que a gente escuta bastante aqui em casa. E sempre que é uma música mais dançante, a gente acaba dançando. Eu já compartilhei vídeos aí com vocês de eu dançando um pouquinho só com os meninos, né? Mas isso a gente faz diariamente. E em primeiro lugar, quem já me conhece e acompanha os vídeos desde o começo, sabem que eu amo o silêncio. Amo. Silêncio é algo assim renovador para mim. O silêncio é renovador, faz com que você mergulhe dentro de si mesmo. Sem o silêncio, você não consegue se autoconhecer. Quando você descobre o valor do silêncio, é sinal de que você está no caminho do autoconhecimento. Porque para você mergulhar dentro de você, você precisa estar em silêncio e prestar atenção no que você diz para você mesmo. Não existe outra forma de sem você se imergir dentro de você mesmo. Então o silêncio é fundamental para todos os seres humanos. Ó, eu tô aqui hoje tranquila, ouvindo o canto dos pássaros, os passos dos meus filhos dentro de casa. Isso é maravilhoso. O silêncio em si nos traz bem-estar, ele nos traz paz, nos traz conforto. Quando nós vamos dormir, o que nós precisamos? Silêncio. Sem silêncio, nós não conseguimos adormecer. Então, o silêncio anda junto com nós o tempo todo. Quando você vai fazer uma caminhada, você não fica ouvindo música. Você ouve o barulho da floresta em silêncio. Então, o silêncio para mim é fundamental. É algo assim que, se eu não tiver,
me afeta psicologicamente, fisicamente, muda meu humor, muda tudo em mim. Então eu acho que muitas pessoas não sabem quando ficam mal-humoradas, estressadas, brigam por qualquer coisa, talvez seja a falta do silêncio. São pessoas que não conseguem ter uma meia hora de paz, de ficar em silêncio completamente, sem ficar mexendo em celular, sem ficar em redes sociais. Aquele silêncio, sabe? Quando você senta para meditar e mergulha, fecha os olhos e só escuta a natureza ao teu redor. Os seus próprios sons, os sons da respiração, do batimento cardíaco. Isso é revigorante para mim. Eu acho que se todas as pessoas descobrissem o valor do silêncio, já seria o começo da cura de muitos problemas que muitas pessoas têm. O silêncio afeta, de uma maneira geral, positiva todo mundo. Quando um vizinho faz barulho, ele não incomoda só o vizinho do lado, ele incomoda a vizinhança da rua toda. Então, o barulho de uma pessoa perturba várias pessoas. Já o silêncio de uma pessoa não perturba ninguém. Então, sempre tem que pensar que o silêncio faz parte da nossa saúde mental e física, e não só da nossa, né? Aí já é um ponto coletivo. Se eu estou em silêncio, se eu presto atenção no silêncio, eu não vou incomodar o meu vizinho do lado, eu não vou incomodar a minha comunidade, eu não vou perturbar as pessoas que moram na minha rua. Quando as pessoas não respeitam e não pensam no próximo, elas não descobriram o valor do silêncio. Quando as pessoas descobrem o valor do silêncio, elas mudam totalmente essa forma de agir, pensar, seja individualmente ou no coletivo. Digamos assim, aqui em casa, eu e o Léo gostamos do mesmo gênero musical, então para nós é perfeito. Mas já pensou se eu gostasse de, sei lá, música pop e o Léo gostasse de, sei lá, sertanejo e ouvisse isso em volume alto, acabaria me prejudicando e eu prejudicando ele. Como nós temos gostos idênticos, né? Nós gostamos de músicas boas, pop rock, e a gente não escuta música alta. Por quê? Porque nós pensamos que pode incomodar o nosso vizinho. Eu acho que a música em si você tem que ouvir para você. Os outros não precisam, porque tem essa questão de gosto. O que eu gosto, a pessoa que está do meu lado pode não gostar. E para que não prejudique ela, então é melhor só eu ouvir. E isso se engloba no silêncio, que eu sempre falo, que eu sempre priorizo. Eu não sou uma pessoa chata, não sou uma pessoa que vive em outro mundo. Não, eu sou uma pessoa real, que descobriu o valor do silêncio, que valorizo muito, tanto que é o top 1 aqui da minha lista, porque o silêncio é algo importantíssimo para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma. É por aí que nós começamos a nos conhecer. E a partir do momento em que nós nos conhecemos, nós renascemos dentro de nós mesmos. Ah, mas o único conhecimento que nos faz renascer é Deus. Sim. Se você tem uma vida espiritual equilibrada, com um corpo equilibrado, uma mente equilibrada, tudo funciona super bem. Não adianta eu ficar adorando Deus todos os dias se eu não tiver uma mente equilibrada e um corpo equilibrado. Tudo precisa estar junto, no mesmo movimento, para tudo fluir. Não adianta eu ser uma pessoa que adora a Deus e não saber respeitar os outros. Não adianta eu ser uma pessoa que idolatra a Deus e ser uma pessoa mesquinha, materialista. Jesus não era materialista, muito pelo contrário, ele tirava a sua própria roupa para dar para quem precisava. Ele deixava de comer para alimentar um necessitado. Então pensem bem, Deus, Jesus, não está nas coisas. São forças que nós não encontramos em coisas. A religião, a fé está dentro de nós. Nós cremos em um único só Deus, cada um de uma forma. Uns mais discretos, que nem o meu caso, que eu não preciso
de estar aqui falando para vocês todos os dias, obrigada a Deus, Deus. Não. A minha forma de conversar com Deus é única. É única, é íntima e que ninguém mais precisa saber. Porque é complicado falar sobre isso. Eu vejo aí nos Instagrams as pessoas que choram. Muitas das vezes as pessoas que choram, que encontraram Deus, que Deus conversou, que Deus é isso, que Deus é aquilo, são as pessoas mais vazias e que ainda não conheceram Deus. Deus é algo que a gente não sabe explicar, só sabe sentir. Então, eu duvido muito de pessoas que falam o tempo todo, porque você tem que fazer isso, porque Deus quer que você faça isso, aquilo ou outro. Deus me mostrou essa casa, Deus me disse que eu teria isso. No meu ponto de vista, essa pessoa ainda não descobriu realmente o que é Deus. Deus é algo, para mim, é algo extraordinário, é algo que eu não sei explicar. Deus não está nas coisas, Deus está dentro de mim, Deus está no ar que eu respiro, nas plantas, nos animais, na natureza. Deus não está aqui nas paredes, aqui nessa cama, não. Isso são coisas materiais que nós, homens, adquirimos para ter conforto. A maioria das pessoas hoje em dia tem coisas para exibir para os outros. E Deus não quer isso. O que nós devemos exibir para os outros é o bem, é a paz, é o bem-estar, é o conversar, é dar a mão para quem precisa, é dizer uma palavra. Às vezes, muitas vezes, uma pessoa só precisa de um abraço. E o abraço e o silêncio vem de quem? De Deus. Então, Deus é algo magnífico e Deus não está nas coisas. Quem já descobriu esse Deus da qual eu falo, me entende perfeitamente. Mas aí aqueles que duvidam de mim, não concordam, dão dislike, que eu sei que tem vários que vão dar, é porque ainda não descobriram essa força, esse poder que tem Deus. Deus é uma força, Deus é algo extraordinário. Não sei explicar, por isso que vocês não me veem falando sobre Deus, porque o Deus que eu acredito, o Deus que eu descobri é o único, é o que me move. Então Deus para mim é uma força além de tudo que existe. Por isso que vocês não me vê sendo tão materialista no mundo, tão materialista em que nós vivemos. Por quê? Porque Deus não está nas coisas. O Deus está em outro lugar. O Deus que nós precisamos descobrir não está na igreja, não está em qualquer outro lugar. Ele está dentro de nós. E mais uma vez eu volto a falar, nós só descobrimos Deus, só conversamos com Deus, só emergimos com Deus quando estamos em silêncio. Não existe outra forma. Se você não estiver em silêncio, você não consegue conhecer essa força maravilhosa que eu sinto, que eu procuro ensinar para os meus filhos. Eles são jovens ainda, eles são crianças inocentes, mas quando chegar a hora em que eles vão entender mais, que eles vão saber como é que é essa imersão com Deus em silêncio, eu vou ensinar para eles. Eu não preciso sentar aqui para conversar com Deus. Eu preciso apenas estar quieta, em silêncio. Eu posso estar lavando uma louça e conversando com Deus. Eu posso estar limpando a minha casa e conversando com Deus. Em qualquer lugar Deus está, porque na verdade Ele mora com nós, Ele está dentro de nós. E pouquíssimas pessoas conseguem descobrir essa outra face nossa que se chama Deus. Descubram isso, aprendam a entender o silêncio, que vocês irão descobrir coisas maravilhosas sobre você,
e sobre Deus. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau!